para você, neste momento, se colocar de pé. Nós estamos neste mês de junho, nós estamos com um tema, todos os domingos estamos trabalhando esse tema, vivendo no Espírito, porque quando nós andamos pelo Espírito, nós fazemos obras como você viu aqui. Humanamente falando, você não entra no presídio. Humanamente falando, quem está preso lá para você não presta. Mas espiritualmente nós sabemos que uma alma para Jesus tem muito valor. Quem está entendendo, diga amém. Aleluia. Então eu quero que você preste bastante atenção, porque nós precisamos aprender a andar no Espírito, aprender a ter o discernimento, aprender a ouvir a voz de Deus, aprender a entender aonde Deus quer que você vá, o que Deus quer que você pregue, qual alma que o Senhor quer que você alcance. Isso nós só podemos ter tudo isso quando andamos pelo Espírito de Deus. Amém? Então abra a tua Bíblia, por favor, em 1 João. Livro de 1 João, capítulo de número 2 e o versículo de número 6. 1 João 2,6. E o Gileade ainda vai vir aqui na igreja, viu? Em nome de Jesus, vai vir daqui dar pessoalmente seu testemunho para a glória do Senhor. Aleluia. Somente esse versículo, 1 João, capítulo 2 e versículo 6. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Amém? Vamos repetir isso daqui no 3? 1, 2, 3. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Amém? Poder sentar. Tome seu assento. Em nome de Jesus. Irmãos, quando nós falamos do Senhor Jesus, nós também podemos olhar para o que Ele também fez. E a grandeza do Senhor Jesus, ela é tão maravilhosa, ela é tão grande, vamos dizer assim, que para a nossa compreensão e para a compreensão de muitos homens, às vezes foge um pouco do raciocínio humano, sabendo o tão grande, tão poderoso e tão maravilhoso que esse Deus é. Jesus Cristo não é só um Deus. Jesus Cristo é um Salvador. Jesus Cristo não é só uma válvula de escape. Ele é alguém que vai cuidar de você. Jesus Cristo, Ele é uma pessoa. E eu acho interessante que Jesus Cristo, Ele está vivo. E se Ele está vivo, irmãos, Ele tem o poder sobre as nossas vidas. Ele continua sendo o Deus que é. Pois a própria Bíblia diz que Ele é o mesmo Deus de ontem, é hoje e será eternamente. Mas nós precisamos entender que existe uma grande batalha espiritual.
Existe uma grande força sobre este mundo para poder tirar você da presença deste Deus, para poder tirar você do alcance deste Deus. Então nós precisamos começar a colocar na nossa mente e começarmos a ser pessoas conscientes que nós não podemos vacilar na fé. Nós não podemos ficar como muitos estão vivendo hoje, sabe? Ficar vacilando na fé, ficar praticando ainda, coisas que não são de Deus na sua vida. Porque quando nós vacilamos na fé, quando nós ficamos aí, um pouco lá, um pouco aqui, meio duvidosos, meio receosos, quando há dúvida no nosso coração, nós sabemos que através disso, o nosso inimigo vai operar. O diabo, ele vai agir. E não se engane, meus irmãos. O diabo existe, ele é real. Assim como o inferno também. E infelizmente há muitas pessoas indo para o inferno. Por quê? Porque tiveram a oportunidade de acreditar nessa palavra, tiveram a oportunidade de aceitar Jesus Cristo na tua vida, mas não fizeram. Há muitas vidas sendo ceifadas. Há muitas pessoas partindo dessa terra e não entregaram a sua vida para Jesus. Então entenda nessa noite, por favor, como é importante andar no Espírito. Mas para andar no Espírito, você precisa ser homem de Deus. Você precisa ser mulher de Deus. Porque só vive no Espírito aquele que renuncia a si mesmo. Só vive no Espírito aquele que tem coragem de dizer não ao pecado. Só vive no Espírito aquele que tem coragem de falar assim, não, isso é errado e eu não quero para a minha vida. E ele passa a viver uma vida santa na presença do Senhor. Uma vida santa não é pegar você e botar no pedestal para pessoas te reverenciar, não. Viver uma vida santa é você falar assim, não quero isso, porque eu tenho um Deus na minha vida, porque isso é errado. Isso é ser santo. É você se apartar do mal. É você não fazer parte das coisas erradas. É não sair da tua boca palavras torpes. Então nós precisamos entender que para viver no Espírito, eu preciso viver como Jesus viveu. E Jesus não deu margem para o diabo. Jesus não deu conversa para Satanás. E nem Satanás tinha o direito de acusar Jesus de nada, porque ele não pecou, ele não errou, ele não praticou injustiça, ele não, aleluia, participou de coisas erradas. Ele sempre saiu da tua boca palavras que edificavam e não palavras, aleluia, que destruía. Então nós precisamos entender, porque quando João ele vai escrever essa primeira carta, João estava vivendo no meio de cristãos que não viviam como cristão. Você está entendendo? Diga amém. Cristão fala assim, não, eu tenho Cristo, eu sou cristão também, mas o comportamento, as palavras não se identificavam como um cristão. Então agora João vai escrever a esses que diziam ser cristão, mas que não andavam como cristão. Então João veio para poder separar esse joio do trigo. Aqueles infiltrados no meio da igreja de Cristo, mas que não tinham uma vida separada, mas que não tinham uma vida de verdade, mas que andavam sim na mentira, e pessoas que copiavam coisas do mundo na sua vida. Então João vai escrever isso daqui.
e vai dizer: aquele que afirma que permanece nele, ou aquele que diz que é cristão, deve andar como ele andou. E Jesus, ele andou através do Espírito. E se nós não andarmos através do Espírito, nós não vamos andar como Jesus andou. Quem está entendendo, diga amém. Mas daí você pode dizer, né? Como é a desculpa de muitos lá fora falam: ah, mas olha, o senhor quer nos comparar com Jesus? Jesus disse: aquele que crê em mim, aleluia, farão obras maiores do que eu fiz. Quem está entendendo, diga amém. Então Jesus já determinou que nós somos capazes de darmos os mesmos passos que ele deu. Aleluia. Nós não podemos ser Jesus, nunca vamos ser, mas podemos nos parecer com ele, em como ele andou, em como ele falou, em como ele se comportou, porque ele fez tudo através do Espírito, e o Espírito Santo de Deus já está sobre nós, já está em nossas vidas. Aleluia. Veja que João usou o verbo permanecer. Aquele que permanece, aleluia, que afirma que permanece nele. Ele usou o verbo permanecer. O verbo permanecer quer dizer que você, aleluia, não somente está, mas que você pertence. E nesse ponto tem que haver uma constância na nossa vida. Não pode haver oscilações. Eu preciso ter a certeza de quem eu sou e de quem Deus é na minha vida. Não há mais momentos de dúvidas, não há mais períodos, sabe, de desânimo, de qualquer outra coisa assim, não. Por quê? Porque você tem uma certeza. É interessante que nessa primeira carta, primeiro João vai falar dos 3 níveis na vida de um homem, quando tem um encontro com Cristo. Primeiro, ele reconhece Jesus. Depois, ele está em Jesus. Mas o terceiro, ele permanece em Jesus. Então primeiro você conhece. A partir de que você conheceu, você agora está. E a partir do momento que você está, você dá mais um passo, você permanece. E permanecer quer dizer: o dono da minha vida é aquele que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Você não tem mais dúvida. Nada lá fora te seduz mais. O mundo já não tem mais força, mais poder sobre a tua vida. Você agora, por onde vai, dá testemunho de Deus, fala de Deus, aleluia, deixa Deus te usar. Você agora aleluia, está sobre a unção do Espírito de Deus sobre a tua vida. E você começa, e Deus começa a agir na tua vida para que você comece a fazer proezas, milagres, transformações, curas, libertações. Por quê? Porque você é um homem, uma mulher escolhida pelo dedo de Deus. Então assim, era na época de João, e parece que nós estamos vendo esses dias hoje. Não é verdade? Hoje nós estamos vendo um bando de gente falando que é cristão, mas não dão testemunho de Cristo na sua vida. Um monte de pessoas falando que amam Jesus, que estão na presença de Deus, mas a seu comportamento, as suas palavras, as suas atitudes não revelam isso. E com isso as pessoas se enganam a si mesmas, deixando-se levar pelo ego do seu coração, achando que estão na presença de Deus e não estão. E assim, meu irmão, ficam distante de Deus e próximo do diabo. Porque uma vez que você não está em Cristo, em quem que você vai estar? Só existem 2 caminhos: o inferno ou a salvação em Cristo. Se você não está em Cristo, em quem você está? Se você não permanece em Cristo, em quem você está permanecendo? No seu erro. Então entenda, andar no Espírito não é para qualquer um. Quem está entendendo, diga amém. Amém? Fica com medo de amém não. Glorifica a Deus aí. Então se você, aleluia, não andar no Espírito, você não vai conseguir discernir
esses eventuais momentos na sua vida. E o que João 10:10 diz para nós? Hein? O que João 10:10 diz para nós? Que o diabo veio para quê? Para roubar, matar e destruir. Agora eu digo para você, o diabo tem feito isso? É claro. Olha quantas pessoas na droga, olha quantas pessoas que infelizmente estão entre a vida e a morte. Entra lá na UTI do hospital para você ver. Dá um pulinho lá no presídio. Só aqui no Putim tem 10 mil. Dá um cheguinho lá para você ver a decadência da vida de um homem. Vai lá no RP, em Taubaté, para ver a decadência na vida das mulheres. Vai lá. Por quê? Porque infelizmente não andaram no Espírito, foram enganados pelo diabo. Quem está entendendo, diga amém. Quem quer destruir a tua vida é o diabo. Quem quer a sua alma é o diabo. Mas você pode dizer não para ele. Como? Se você precisa abrir teu coração para Jesus. E o que mais a gente ouve da boca das pessoas dizendo: pastor, amanhã, depois da manhã, talvez um dia, eu quero curtir minha vida, eu sou jovem ainda, irmão. O amanhã não pertence a você. Nós não sabemos o que vai acontecer com nós daqui a um minuto. Mandaram uma mensagem para mim, na quinta-feira, um rapaz que pratica crossfit, acho que é isso, teve um tombo dentro da academia, bateu a cabeça, foi levado para o hospital e entrou em coma. Você acha que se esse rapaz soubesse que um minuto depois ele ia levar um tombo até a cabeça, ele tinha feito tal exercício? Não. Está em coma. Nós colocamos o nome dele aqui na oração, intercedemos por ele. Hoje eu recebi um vídeo, ele acordou para a honra e glória do Senhor. Aleluia! Por quê? Porque nós intercedemos e eu entendo porque Deus tem plano na vida dele. Amém? Porque senão já tinha morrido. Aleluia! A vida, como Tiago diz, a vida é como uma neblina, que quando o sol se aquece, se dissipa. Então eu quero te dizer, meu irmão, que para andar no Espírito tem que ser homem de verdade. Tem que ser mulher de verdade. Eu estava até falando na sexta-feira, na minha pregação ali no predinho ali. O homem de verdade não é aquele que anda com arma na cintura, não. O homem de verdade não é aquele que serve uma facção, não. Porque isso outrora eu fazia. E eu achava que eu era homem. Andava com uma .40 na cintura, queria matar os outros, achava que era homem. Falei, não, isso não é ser homem. Quando eu encontrei Jesus, e Jesus salvou a minha vida, aí eu pude entender o que é homem de verdade. Então não deixe que o diabo te engane. Não deixe que o mundo te engane. É momento de buscar a Deus. Então, aquele que afirma permanecer em Jesus, aquele que afirma em servir a Deus, aquele que afirma em ser de Deus, anda da mesma forma que ele andou, dando testemunho para onde quer que vá. Amém? Aleluia. Em João 15, João vai usar esse mesmo permanecer. E olha para você ver, vamos fazer a leitura aqui em nome de Jesus. João 15, do 4 ao 7. Eu quero que você entenda a profundidade desta palavra. E ele vai usar o mesmo verbo permanecer. Porque só quem está no Espírito permanece. Repita comigo, só quem está no Espírito permanece. Na carne não. Amém? E olha o que diz aqui. Permanecer em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo de si mesmo não produz fruto, se não estiver na videira. Tampouco vós podeis produzir fruto, se não permanecerdes em mim.
Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Sem mim, nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, como o ramo, e secará. Tais ramos são apanhados e lançados no fogo e se queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedirei o que quiseres, e vos será feito. Veja que João vai usar o mesmo verbo permanecer. Por quê? Porque ele está separando o joio do trigo, do verdadeiro cristão, do falso cristão. E o falso cristão, ele sempre vai ter uma atração pelo mundo, ele sempre vai ter uma atração pelas coisas do mundo, isso sempre vai atraí-lo. Mas aquele que vive por espírito, ele sempre vai entender que o mundo é perigoso para ele. E ele vai começar a escolher coisas boas da sua vida. Porque a todo momento, meu irmão, nós estamos fazendo escolha. Hoje eu escolhi vir com essa gravata. Poderia ser qualquer outro que eu tenho lá em casa lá, mas eu escolhi vir com essa. As irmãs escolheram vir com essa roupa, outro irmão com outra roupa. Você decidiu, você escolheu. Nós estamos a todo momento decidindo, a todo momento escolhendo. E decidir servir a Deus também, aleluia, depende de você. Para que você possa introduzir a tua vida de uma maneira correta, dentro dos planos de Deus, dentro do reino de Deus, que já está entre nós. E é interessante que, só aqui, aleluia, do versículo 4 ao versículo 7, Pedro vai falar 8 vezes em permanecer. O número 8 no hebraico significa transcendente. O número 8 no hebraico significa transcendente. O que é transcendente? Fora dessa terra, algo espiritual. Amém, Jesus? Repita comigo, transcendente é algo fora dessa terra, espiritual. Mas também um milagre e um novo recomeço. Sabe que do versículo 4 ao versículo 7, Deus está falando no teu coração? Entenda que eu quero fazer na tua vida é espiritual, e o que eu quero fazer na tua vida é um milagre e um grande recomeço. Aleluia. Por quê? Porque nós entendemos o que é andar no Espírito. Meu irmão, há tantas pessoas falando que são cristãos e são religiosos. E eu já disse e vou continuar dizendo, porque isso é uma verdade que emplaca a vida das pessoas. A religião é um mal na vida do homem. Todo religioso é vacinado contra o perdão. Todo religioso sabe o que é errado, sabe o que é pecado, mas não deixa de praticar, porque ele vive de aparência. Então nós precisamos entender que existem falsos cristãos. E nós não podemos fazer parte disso. Porque nós temos que ser os verdadeiros cristãos, a qual Deus usa, a qual Deus batiza com o Espírito Santo, a qual Deus faz obra através da sua vida. Aleluia, nós precisamos ser essa chama viva, aleluia, de Deus nessa terra, para converter, aleluia, aqueles que estão lá fora, caminhando para a destruição. Você acha que por qual finalidade Jesus te escolheu? Hein? Para salvar outras vidas. Para que você, também andando no Espírito, possa conduzir outras pessoas ao Espírito. Não é para você viver uma vida estagnada, amarrada, espiritualmente falando. Não. Jesus quer usar você. Jesus quer colocar palavras na sua boca. Aleluia.
Mas também João falou andar como ele andou. E é interessante que quando os discípulos chegaram no território e começaram a pregar ali, Jesus Cristo já ressuscitado, e muito daqueles que conheciam Pedro, conheciam ali João, conheciam ali Filipe, conheciam André, conheciam Tiago, o próprio irmão do Senhor Jesus, muitos sabiam que aqueles homens, muitos deles eram iletrados. Eram leigos, não sabiam escrever, não sabiam palavras, mas quando eles abriam a boca, o poder de Deus, o Espírito de Deus, entrava dentro deles de tal maneira e capacitava aqueles homens em tal maneira na pregação, que uma pregação de Pedro converteu 4.000 almas. E eu digo para você, mas como que esse homem conseguiu, sendo um pescador, iletrado, não sabia ler e escrever, como que ele conseguiu? Porque o Espírito de Deus estava sobre ele. Quando o Espírito de Deus está na nossa vida, irmão, nós enxergamos aquilo que ninguém enxerga. Quando o Espírito de Deus está na nossa vida, nós começamos a andar pela fé e não por vista. Quando o Espírito de Deus está na nossa vida, nós começamos, meu irmão, a ver milagres acontecer. Como o milagre desse rapaz aqui. Eu já tive milagres acontecendo na minha vida, eu já tive orações respondidas na minha vida, que eu alcancei grandes coisas na minha vida, mas o meu maior prazer é ver o testemunho de uma alma que servia a Satanás e hoje, através da nossa pregação, serve ao Senhor Jesus. Isso é a maior recompensa que um homem pode receber na terra. Isso é a maior recompensa. Aleluia. Então, andar como ele andou. Em 1 Coríntios capítulo 11, o apóstolo Paulo vai dizer: torne meus imitadores como eu sou de Cristo. O que Paulo fez? Paulo, ele andou como Cristo andou. Paulo deu testemunho de Cristo. Paulo, ele dizia: eu sou o principal dos pecadores. Se não fosse Jesus Cristo da minha vida, eu não estaria aqui. E Paulo não mediu esforços, Paulo não enxergava problemas, Paulo não tinha nada, não tinha obstáculo que parava Paulo, não tinha prisão que parava Paulo, não tinha corrente que parava Paulo, não tinha açoite que parava Paulo, não tinha naufrágio que parava Paulo, não havia prisão que pudesse prender Paulo. Paulo, dentro da prisão, escreveu mais cartas, aleluia, aqui no Novo Testamento, do que livre, e ele mesmo disse: eu estou preso, mas a palavra de Deus está livre, dando testemunho no Espírito. É interessante que aos Filipenses, Paulo vai escrever, e ele começa escrevendo: venho vos escrever com grande alegria. Paulo estava preso numa prisão. E aí você fala: como que alguém pode estar feliz preso? Sabe como? No Espírito, com o Senhor Jesus. Caso ao contrário, as pessoas não aguentam a prisão. Caso ao contrário, as pessoas querem se matar na prisão. Caso ao contrário, aquilo lá se torna algo, o fim da vida para muitos. Quem está entendendo, diga amém. Mas Paulo fala: eu me escrevo a vós com alegria. E Paulo estava preso. E Paulo vai falar de alegria, a carta de Filipenses toda. Mostrando para aqueles que estavam livres: se vocês que estão aí fora estão tristes, eu quero dizer para você que com Jesus Cristo aqui preso estou alegre. Aleluia. É isso que faz a diferença do verdadeiro cristão para o falso. O falso cristão só reclama, o falso cristão só coloca defeito, o falso cristão, aleluia, ele não tem fé. Aleluia, o falso cristão, ele não anda na palavra. O falso cristão, ele deixa a desejar na obra de Deus, mas o verdadeiro não. O verdadeiro que anda pelo Espírito, ele enfrenta o que ele tiver que enfrentar, mas ele enfrenta de cabeça erguida, porque ele sabe que na sua vida tem um Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Olha o que diz Deuteronômio 8:6. Obedeçam os mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos, e dele
tendo temor. Jesus está desde o começo. João vai dizer que ele é o Verbo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Lá em Deuteronômio, no Velho Testamento, que é, aleluia, a sombra para nós no Novo Testamento, já dizia que nós temos, aleluia, que andar como ele andou, nos seus caminhos. Salmos de número 128, versículo 1 diz: como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Amém? Temer ao Senhor não é ter medo, temer ao Senhor, aleluia, é respeitar. Temer ao Senhor é você olhar para o pecado se apresentar para você, e você meter a mão na cara do pecado e falar assim: olha, eu não te quero, porque eu amo Jesus Cristo, e eu não vou entristecer o Espírito dentro de mim. Isso é temer a Deus. Isso é viver do Espírito. Aleluia. Não é qualquer momento cair na graça do mal, não. Não é ficar andando em roda de escarnecedores. Não é ficar fazendo parte, meu irmão, do mundo na sua vida. Não. Ou nós aprendemos o que é cristão, ou nós andamos o caminho de Deus de uma maneira séria, convicta, no Espírito, ou então nós estamos caminhando para o inferno. E eu não tenho medo de falar isso, porque eu sei o que é verdade. E o Senhor me deu autoridade e poder para pregar essa verdade. Então eu quero que você acorde, sabe? Desperta aí, ó. Tu que dormes, como diz a palavra do Senhor. É chegado o momento de você ter a sua salvação, alcançar o teu milagre, a tua nova vida que Jesus já preparou para você. Não uma vida de miséria, uma vida, sabe, de fracasso, de derrota, de humilhação, não, uma vida de vitória. Porque aquele que está em Cristo, Deus honra ele. Você está entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Às vezes pode sair do jeito que você quer, às vezes não sai do jeito que nós queremos, mas sai do jeito que Deus quer, e o jeito que Deus quer é melhor do que o nosso jeito. Amém, Jesus? É maior do que nós pensamos, é maior do que nós planejamos. Deus, Ele é maravilhoso, aleluia. E Ele vai fazer você, aleluia, se surpreender com aquilo que Ele vai fazer na sua vida. Mas você precisa entrar pelo caminho, e o caminho se chama Jesus. E esse caminho, meu irmão, você precisa aprender, aleluia, a se arrepender. Você precisa perdoar. Você precisa fazer o que Jesus fez. Há muitas coisas que nós, antes de tomar uma decisão, nós precisamos fazer. Quando acontece alguma coisa em nossa vida, e às vezes precisa de uma resposta rápida para aquela situação, a primeira coisa que eu faço: Senhor Jesus, o que o Senhor faria? E eu começo a me lembrar dos comportamentos de Jesus, das palavras de Jesus, a forma que Jesus se comportou, e eu já sei que aquela é uma mensagem do Espírito Santo no meu coração, que eu tenho que fazer o mesmo. Quem está entendendo, diga amém. Nós não temos só que ler a Bíblia, nós temos que viver ela. Amém? Apóstolo Tiago, irmão do Senhor Jesus, disse: aqueles que são só ouvintes da palavra e não praticantes são como a onda do mar, que são levadas para um lado e para o outro. Não tem benefício nenhum disso. Mas aqueles que ouvem a palavra do Senhor e permanecem na palavra do Senhor, o próprio Senhor Jesus disse que esse será como o homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio o vento, as inundações, a tempestade, bateu nela e ela não caiu. Sabe por quê? Porque estava firmado sobre a palavra. Não sou só ouvinte, eu não escuto só por isso, solto por isso, não. Eu escuto por isso e guardo no coração. Eu vivo a palavra do Senhor. Eu dou testemunho da palavra do Senhor. Aleluia. Olha o que diz o 1 Coríntios 6,17. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Amém? Aquele que se une com Deus é o quê?
é um espírito com Ele. Amém, Jesus? Então entenda, nesse momento, meu irmão, aleluia, na sua vida, você não é uma pessoa, uma qualquer pessoa, você não é uma pessoa normal, aleluia, você é algo espiritual, preparado por Deus, porque, meu irmão, Deus criou o homem para ser eterno. Deus criou o homem para ser eterno, mas infelizmente Adão e Eva desobedeceram a Deus. E através da desobediência deles, a morte entrou no mundo. E hoje nós temos que passar pela morte. Mas eu creio no nome do Senhor Jesus, que se eu e você permanecermos firmes até o fim, a morte não terá poder sobre a nossa vida. Porque assim diz a palavra do Senhor: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverás. Aleluia. Então eu quero que você entenda. Sabe, irmão, tem um monte de gente aí fora falando que é cristão, para ter vergonha. Dá vergonha. Porque eu defendo esse evangelho há 30 anos. Há 30 anos. E você olha, e você sabe quem é cristão de verdade e quem não é. Quem está disposto a ir até a morte, se possível, em defesa do Senhor Jesus Cristo e do Evangelho, e quem não está. Aqueles que passam pelo vale da sombra e da morte, e dão glória a Deus, e não como aqueles que se arregam, já na primeira luta, já na primeira batalha, já, sabe? Abre mão de tudo, já não quer mais vir na igreja, não quer mais saber de Cristo. Eu vou voltar para aquela vida mesmo, era melhor. O poder da decisão está nas tuas mãos. É você que escolhe o caminho que você quer seguir. Mas entenda, de tudo aquilo que o homem plantar, dele ceifará. Se você plantar o bem, você vai ceifar o bem. Mas se você plantar o mal, você vai colher o mal. E não adianta, isso é para rico, para pobre, isso é para brasileiro, europeu, asiático. Quem está entendendo, diga amém. Isso é para todo mundo. É uma lei que ninguém pode mudar. Então nós temos que saber o que nós estamos fazendo na nossa vida hoje. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18: a mensagem da cruz para o mundo é loucura, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Salvos. Eu bato no meu peito e digo: eu sou salvo. Sabe por quê? Porque eu ando na presença de Deus. Eu dou testemunho de Deus. Eu não posso duvidar da minha salvação. Você pode chegar para qualquer um: olha aqui, você é salvo? Ah, não sei. Pronto. Esse já não é um verdadeiro cristão. Porque o verdadeiro cristão bate no peito: eu sou salvo. O apóstolo diz: a mensagem da cruz para o mundo é loucura, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Paulo não duvidava da sua salvação. Amém? Quem entendeu esta palavra, diga amém. Eu quero que você reflita sobre isso. Deixa eu só dizer uma coisa para você. Nós já estamos vivendo dias que antecedem a volta de Jesus. Nós estamos na hora extra, no cronômetro da escatologia. E a qualquer momento Jesus pode voltar. Dia e hora nós não sabemos. A Bíblia diz que nem Jesus sabe, só o Pai. Mas eu quero te dizer uma coisa: o mundo já está preparado para a grande tribulação. O mundo já está preparado para receber o anticristo. E o anticristo já está entre nós. A qualquer momento Jesus vem buscar a sua igreja. Mas agora eu digo para você: se Jesus vem buscar a igreja, quem é a igreja? Somos nós. Amém? Jesus não vai levar. Não está nem aí com essa edificação aqui. Jesus está aí com você. Nós somos igreja. Estamos reunidos no mesmo lugar como igreja. Então Ele vem nos buscar. Mas entenda, todo aquele que estiver fora do contexto de igreja,
Todo aquele que não tiver vivendo pelo Espírito, fora do contexto de igreja, todo aquele, aleluia, que estiver vivendo do seu jeito e não da maneira da Bíblia, vai ficar. Não vai subir com Jesus, não. Ah, mas eu sou bom, eu sou bonitinho, eu sou bonitinha, eu sou boazinha. De bondade está cheio o inferno. Jesus não está falando de bondade, Jesus está falando de qualidade. Não adianta só ser bom. Você precisa ser fiel. Você precisa ser temente. Você precisa andar pelo Espírito. Quem está entendendo, diga amém. Quando o rei Davi, ele foi ungido a rei, a vida que Davi vivia antes era mais tranquila do que depois que ele foi ungido a rei. Por quê? Porque o diabo tentou matar ele de tudo quanto é jeito. Porque o diabo sabia que Davi era o homem conforme o coração de Deus. Assim sou eu e você. O diabo sabe que Jesus nos escolheu. Amém? Acho que você poderia dar glória a Deus. Deixou de dar aí, mas vou repetir para que você dê. O diabo sabe que Jesus escolheu você. E é por isso que muitas das vezes ele se levanta contra a tua vida. Sabe? Tentando te parar, colocar desânimo, mas não caia na conversa do diabo não, viu? Porque maior é o Deus que te sustenta, tá bom? Olha para Jesus, o autor, consumador da tua fé. Aleluia. Jó estava lá. Aleluia. Há 2 anos já, com lepra, consumindo o seu corpo, se coçando com um caco de telha. A 10 metros de distância sentiu o cheiro de carne podre de Jó. A sua mulher não aguentou o baque, chegou até ele e falou: Jó, pelo amor de Deus, amaldiçoa o seu Deus, morre Jó, descansa. Jó virou para ela, doente, coçando com um caco de telha, apodrecendo a sua carne, olhou para ela e disse: mulher, tu falas como uma louca. Você recebeu o bem de Deus com prazer, né? Mas o mal não quer tu receber. Sabe o que eu quero te dizer, minha filha? Nu eu vim para essa terra e nu voltarei para ele. Bendito seja o nome do Senhor. Em nenhum momento Jó pecou. Mesmo perdendo tudo, ele continuou firme e fiel ao Senhor. Ele viveu no Espírito. Ele enxergou coisas que ninguém enxergava. 3 amigos dele ficaram lá 1 semana olhando para a cara dele. Aí depois de 1 semana, cada um deu a sua conclusão. Jó, você pecou, você pecou, você pecou. Jó falou assim: bem, eu vou perdoar vocês, tá? Não vou ficar bravo com vocês não. Vocês estão 1 semana aqui perdendo seu tempo aqui, mas eu quero falar para você que eu tenho tratado direto com aquele. Aleluia. Eu tenho tratado direto com aquele que é Deus da minha vida e tenho colocado diante dele a minha aflição. Aleluia. Para de ficar só dependente desse mundo. Para de ficar só dependente desse estado. Para de ficar dependente das pessoas. Vai até o Senhor. Você tem que andar pelo Espírito. Aleluia. Foi para isso que Jesus te escolheu. Para você fazer a diferença aonde você entrar, aonde você está, no meio da tua família. Eu acho tão interessante quando Jesus chamou os discípulos e falou assim: olha, vocês são a luz do mundo e o sal da terra. O que Jesus quer dizer com isso? Olha aqui, vocês têm que ser diferentes de tudo que está lá fora. Porque vocês são a luz do mundo e o sal da terra. Se eles hão de crer em mim através de vocês, iluminando a vida deles e causando sede do Evangelho. Amém, Jesus? Agora nós vemos hoje igrejas tecnológicas, computadorizadas, não é? E, meu irmão, mas cadê Jesus? Se esqueceram de Jesus. Parece que Jesus não volta mais. Parece que não existe mais o céu, não é? O diabo, pouco menos. E o diabão está dando risada aí. Só destruindo vidas, destruindo famílias. Abre teus olhos enquanto é tempo. E sirva ao Senhor Jesus como
verdadeiro coração. Ande no Espírito. Ande no Espírito. E permita Deus usar você para grandes coisas na sua vida. Quem está entendendo, diga amém. Vamos colocar de pé.